Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Uner, eu sou membro do Mova Brasil e coordenador do nosso núcleo de formação. Esse vídeo é o primeiro de uma série que nós vamos postar aqui no grupo todos os dias, comentando, informando, refletindo sobre fatos e notícias que têm alguma repercussão política no Brasil e no mundo. Lembrando que o nosso movimento tem 3 objetivos. O primeiro de formar as pessoas, formar os membros e formar novas lideranças. O segundo de organizar a sociedade e o terceiro de agir concreta e politicamente na sociedade. Eu separei para nós conversarmos hoje um fato que aconteceu na semana passada e eu me refiro à bênção Urbi et Orbi do Papa Francisco. Vejam, muitos historiadores e cientistas políticos já se pronunciaram dizendo que realmente aquela bênção na semana passada é um fato histórico, ou seja, podemos colocá-la no registro do século XXI como algo a ser considerado, algo que vai estar nos livros de história daqui a uns anos. O século XX, ou seja, o século anterior ao nosso, ele foi tragicamente marcado como sendo o século mais sangrento da humanidade. As 2 grandes guerras, elas provocaram milhões de mortes. A segunda, então, chegou a um número estupendo, né? Alguns falam entre 65 milhões de mortes a 80 milhões de mortes, e não se sabe ao certo, mas o que se sabe é que a grande maioria dessas mortes foram mortes de civis, ou seja, pessoas que não estavam ali na frente de batalha. O século XXI, o século XX, ele foi quem deu origem às armas de destruição em massa, né? A eliminação sumária de pessoas, e também foi palco de um fenômeno bastante característico, que foi esse fenômeno que propiciou que todos esses milhões de mortes acontecessem. Esse fenômeno é o fenômeno do Estado totalitário. O que é o Estado totalitário de forma bastante sumária? É o Estado total, o Estado que se sobrepõe ao indivíduo de forma total. Ele elimina qualquer resquício de individualidade, qualquer pessoalidade do ser humano, ele atomiza toda a pessoa e tudo aquilo que não é de acordo com o Estado totalitário deve ser aniquilado. Uma filósofa que se debruçou sobre esse assunto, dedicou a vida inteira a esse estudo, é a filósofa judia Hannah Arendt. Nós vamos colocar algumas sugestões de leitura para quem quiser aprofundar no assunto. Eu separei uma frase dela, de um dos livros, no qual ela caracteriza um pouco o Estado totalitário. Diz a Hannah Arendt: a luta pelo domínio total de toda a população da Terra, a eliminação de toda realidade rival não totalitária, eis a tônica dos regimes totalitários. Portanto, esse foi o fenômeno muito característico do século XX que permitiu a eliminação sumária de milhões e milhões de pessoas. Pessoal, se nós olharmos para a bênção do Papa da semana passada e nos debruçarmos sobre aquela realidade ali pintada, ou seja, o Papa sozinho, naquela Praça de São Pedro vazia, na capital da fé, o Papa lendo aquele evangelho, né? Por que sois medrosos, ainda tendes fé? Me parece que abrem 2 janelas especulativas. Não vou nem falar interpretativas, porque seria pretensão nossa, né? A interpretação vai ser dada nos próximos anos e só o futuro vai dizer o que de fato é. Ou nem é isso que a gente está considerando. Mas me parece que abrem 2 janelas especulativas. A primeira é a seguinte: será que o século XXI será o século em que a crise de fé vai atingir o seu mais alto patamar e as pessoas e a humanidade inteira vai sofrer? Né? A imagem do Papa sozinho ali representa a pouca fé que haverá no mundo. De outro lado, na outra janela especulativa, nós podemos fazer a seguinte pergunta: será que o século XXI será o século de um novo alvorecer da fé? Ou seja, uma fé que estava ali um pouco esquecida, mas que agora,
já no início desse século XXI, ela tem todas as condições para crescer novamente e chegar a todas as pessoas? A humanidade ela pode resgatar essa fé? Eu fico com essa segunda opinião, eu fico com essa segunda especulação. Eu acho que esse 1 bilhão de pessoas que está em casa, pelo que dizem os noticiários, prestou atenção na bênção do Papa. Pelo menos aqui no Brasil, várias pessoas não católicas e católicas ouviram o que o Papa disse, escutaram a homilia do Papa e reacenderam um pouco essa fé que poderia estar um pouco apagada, né? E por que eu digo tudo isso? Porque o nosso movimento, ele também tem essa fé no homem que age politicamente, ou seja, essa fé que a política não é coisa suja, né? A política, ela depende da ação humana e nós, com isso que nós chamamos de política de valores, ou seja, com base nos princípios da doutrina social da Igreja, nós acreditamos, nós temos fé de que nós podemos transformar a política do nosso país. E nós sabemos que no Brasil, uma transformação social só vai haver se houver também uma transformação política. Há uma concentração de poder. Portanto, essa fé, esse novo alvorecer da fé, não só na igreja, mas também na política do nosso país, é um pouco a tônica do nosso movimento. É como nós vemos o Brasil do futuro, formando os jovens, organizando a sociedade e agindo concretamente. Nós acreditamos que sim, nós podemos transformar o nosso país e termos aí um país como nós sonhamos e muito mais justo para nós e para as futuras gerações. Um abraço e até mais.